A água está em toda parte na Terra. Ela cobre quase 71% da superfície terrestre, fazendo com que nosso planeta pareça uma bolinha azul do espaço. Essa abundância de água é o que torna a Terra única em nosso sistema solar. Está em nossos oceanos, rios e lagos. Esses corpos d'água não são apenas bonitos. Eles são vitais para os ecossistemas que prosperam dentro e ao redor deles. Pense na riqueza do Pantanal ou na beleza das cataratas do Iguaçu. Cai do céu como chuva e neve, reabastecendo nossas fontes de água doce e nutrindo a terra. Este ciclo de precipitação é essencial para manter o equilíbrio da vida na terra, assim como o ciclo das chuvas, que influencia nossa agricultura, como no sertão nordestino. A água é essencial para toda a vida conhecida. Cada organismo vivo, desde o menor micróbio até a maior baleia, depende da água para sobreviver. As plantas a usam para a fotossíntese, os animais a bebem para se manter hidratados. E nós, humanos, a usamos de inúmeras maneiras. Bebemos, nos lavamos com ela e dependemos dela para nossa sobrevivência. A água faz parte do nosso dia a dia, desde a comida que comemos até o ar que respiramos. É um recurso natural que muitas vezes tomamos como garantido, mas é absolutamente essencial, como o ar que respiramos, como o feijão com arroz de todo dia. Mas você já se perguntou de onde vem a água? Essa substância aparentemente simples tem uma origem complexa e fascinante que remonta aos primórdios do universo. Um verdadeiro mistério, como as lendas do Boitatá. Sua jornada começou bilhões de anos atrás, no coração ardente das estrelas. Essas estrelas criaram os elementos que compõem a água. E, quando explodiram, como supernovas, espalharam esses elementos por todo o cosmos. A água é uma molécula simples, composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Apesar de sua simplicidade, ela possui propriedades únicas que a tornam essencial para a vida, como sua capacidade de dissolver diversas substâncias e sua alta capacidade térmica. E, no entanto, essa simples molécula é a base da vida, como a conhecemos. É o meio no qual ocorre a química da vida, permitindo as complexas interações que sustentam os organismos vivos. Sem água, não haveria vida na Terra. Os desertos e as terras áridas nos mostram o que acontece quando a água é escassa, enquanto os ecossistemas exuberantes ao longo dos rios e lagos demonstram seu poder de dar vida. Um exemplo, a floresta amazônica, um verdadeiro oásis de biodiversidade. A história da água é uma história cósmica. É uma história que nos conecta às estrelas e ao vasto universo além do nosso planeta. É uma história que nos leva de volta ao Big Bang e à formação das primeiras estrelas. Esses eventos cósmicos prepararam o cenário para a criação da água e, em última análise, da própria vida. É uma história que continua a se desenrolar hoje, enquanto buscamos sinais de vida fora do nosso planeta. A descoberta de água em outros mundos alimenta nossa esperança de não estarmos sozinhos no universo. Esta é a história da água, o elixir da vida. É uma história de conexão, sobrevivência e as infinitas possibilidades que a água traz ao nosso mundo e além. Quando o universo era jovenzinho, era como um mar de caos, tipo um carnaval de partículas minúsculas. Essas partículas que surgiram lá do Big Bang iam acabar formando tudo o que a gente conhece hoje, desde a coxinha até as estrelas. Nesse caldo primordial, as forças da natureza começaram a se organizar, preparando o terreno para os primeiros elementos. O hidrogênio, o elemento mais simples e abundante, tipo o arroz com feijão do universo, dominava o cosmos. Foi o primeiro elemento a se formar, enchendo o universo com nuvens gigantescas de gás.
Essas nuvens de hidrogênio viraram os berçários das futuras estrelas, esperando o momento certo para brilhar. Lá no fundo, no núcleo das estrelas recém-nascidas, a pressão e o calor, que eram de lascar, deram a largada para a fusão nuclear. Esse processo virou o motor das estrelas, transformando hidrogênio em hélio e liberando uma energia absurda. As estrelas começaram a brilhar, iluminando a escuridão do espaço. Os átomos de hidrogênio se fundiam, criando o hélio, o próximo elemento na tabela periódica do universo. Essa fusão não só criou o hélio, mas também gerou a energia que alimenta as estrelas, deixando elas brilhando por milhões ou até bilhões de anos. Esse processo, chamado de nucleossíntese estelar, continuou, criando elementos mais pesados tipo carbono, nitrogênio e finalmente oxigênio. Cada geração de estrelas contribuiu para essa alquimia cósmica, deixando o universo cheio de elementos diferentes. O oxigênio, peça fundamental da água, nasceu no coração quente das estrelas. Esse elemento, essencial para a vida como a gente conhece, foi forjado no calor e na pressão intensa dos núcleos estelares. Quando as estrelas grandonas, tipo as cantoras de axé do universo, gastaram todo o seu combustível, elas explodiram como supernovas. Essas explosões são tipo os shows de fogos de artifício do cosmos, com um brilho que ofusca até galáxias inteiras. Essas explosões espalharam os elementos recém-formados, incluindo o oxigênio, por todo o espaço. Os restos dessas explosões semearam o cosmos com a matéria-prima para novas estrelas, planetas e, eventualmente, vida. Nas nuvens frias e escuras de poeira e gás interestelar, o oxigênio encontrou seu parceiro cósmico, o hidrogênio. Essas nuvens, cheias de elementos produzidos por gerações anteriores de estrelas, viraram o lugar perfeito para novas moléculas surgirem. E assim, no fundão do espaço, longe do calor de qualquer estrela, nasceu a água. Essa molécula simples, feita de hidrogênio e oxigênio, ia ter um papel essencial no desenvolvimento da vida em todo o cosmos. 450 milhões de anos atrás, nosso sistema solar era uma nuvem rodopiante de gás e poeira. Essa imensa e caótica nuvem, conhecida como nebulosa solar, foi a origem de tudo o que vemos hoje no nosso sistema solar. Pense, tipo quando você mistura farinha para fazer um bolo, mas em escala cósmica. Essa nuvem, chamada nebulosa solar, foi o berço do nosso Sol e dos planetas. Com o tempo, a gravidade começou a puxar o material para dentro, fazendo-o girar e se achatar em um disco como uma pizza gigante girando. À medida que a gravidade puxava o material para dentro, o Sol se acendeu no centro. Como um gigantesco fogão aceso, isso marcou o nascimento da nossa estrela, fornecendo a luz e o calor necessários para formar saturação do sistema solar. Ao redor do jovem Sol, a poeira e o gás restantes começaram a se agrupar. Esses grupos, influenciados pela gravidade, começaram a formar objetos maiores, um pouco como quando se fazem bolinhos de carne. Esses grupos, chamados planetesimais, colidiram e cresceram, formando finalmente os planetas que conhecemos hoje. Um verdadeiro pinball cósmico. Esse processo de acreção foi violento e caótico, com inúmeras colisões que deram forma ao sistema solar primitivo. A Terra, na sua infância, era um mundo quente e derretido. A atividade vulcânica era intensa e a superfície era uma massa fervente de rocha derretida e lava. Imagine um vulcão em erupção, tipo o Vesúvio, mas multiplicado por 1000. A água, presa em cometas e asteroides congelados no sistema solar externo, foi transportada para a Terra através de sucessivos bombardeios cósmicos. Esses visitantes gelados
vindos das periferias do sistema solar, trouxeram consigo um ingrediente essencial para a vida: a água. Este período, conhecido como Grande Bombardeio Tardio, teve um papel crucial na formação do nosso planeta e no transporte da água, que mais tarde encheria nossos oceanos. Os impactos não só trouxeram água, mas também contribuíram para a evolução geológica e atmosférica da Terra primitiva. Resumindo, um verdadeiro bombardeio de água. À medida que a Terra esfriava, o vapor d'água na atmosfera se condensou, formando vastos oceanos. Nosso planeta, banhado pelo calor do Sol, se transformou num oásis azul no espaço, tal qual um oásis no deserto. A presença de água líquida na Terra é um fenômeno extraordinário, quase um milagre cósmico. Nosso planeta está localizado na zona habitável do Sol, uma faixa estreita onde a temperatura é ideal para a presença de água líquida, como a quantidade certa de molho em um prato de penne arrabbiata. Se estivéssemos mais perto do Sol, a água ferveria e viraria vapor, como uma panela de pressão no fogo. Se estivéssemos mais longe, viraria gelo, como um raspadinha em um dia de inverno. A posição privilegiada da Terra no sistema solar, junto com seu campo magnético e sua atmosfera, permitiu que a água líquida persistisse por bilhões de anos, abrindo caminho para o surgimento da vida, assim como um bom café da manhã nos prepara para o dia. Quinta parte: água, berço da vida. A vida, como a conhecemos, é inseparável da água. Do menor organismo unicelular à maior baleia azul, todos os seres vivos precisam de água para sobreviver. Mas como a vida emergiu do caldo primordial da Terra? Será que a Terra já foi tipo um grande panelão de feijoada cósmica? Os cientistas acreditam que a vida se originou na água, provavelmente perto de vulcões subaquáticos, tipo aqueles bem no fundo do mar, sabe? Essas fontes hidrotermais, que jorram água quente rica em minerais, forneceram a energia e os compostos químicos necessários para o surgimento da vida. A água é conhecida como o solvente universal, tipo um suco de limão que dissolve até ferrugem, pela sua capacidade de dissolver diversas substâncias. Isso torna a água o meio ideal para as reações químicas essenciais à vida. Seção 6. A química da vida. Dentro de cada célula viva, incontáveis reações químicas acontecem a cada segundo. Essas reações, essenciais para o metabolismo, o crescimento e a reprodução, dependem completamente da água. A água age como um solvente, transportando nutrientes e resíduos para dentro e entre as células, assim como o rio Amazonas, que percorre a floresta amazônica. Ela também age como um regulador térmico, absorvendo e liberando calor para manter um ambiente interno estável, igualzinho à sombra de uma mangueira num dia de calor. Além disso, a água participa diretamente de muitas reações metabólicas cruciais, como a fotossíntese e a respiração. Na fotossíntese, as plantas usam água e gás carbônico para produzir glicose, o tijolinho fundamental da vida, como a mandioca para o nosso pão de queijo. Na respiração, animais e plantas quebram a glicose, liberando energia e produzindo água como subproduto. Um verdadeiro ciclo vital. Sem água, a complexa teia da vida na Terra entraria em colapso, como um castelo de areia na praia. Sétima parte. Em busca de vida além da Terra. A busca por vida em outros planetas é um dos esforços mais profundos da ciência, uma verdadeira odisseia espacial, tipo a jornada do astronauta Marcos Pontes. Enquanto exploramos nosso sistema solar e além, a presença de água é um fator chave para determinar onde concentrar nossa busca.
Como procurar uma agulha num palheiro cósmico, igual achar um trevo de 4 folhas. Marte, com suas calotas polares e evidências de água líquida no passado, tem sido um alvo principal. Quase uma terra prometida na nossa busca por vida extraterrestre. Tipo a saga do Corinthians buscando a Libertadores. Também as luas geladas de Júpiter e Saturno, Europa e Encélado, com seus vastos oceanos subterrâneos, podem abrigar formas de vida, quem sabe parecidas com as que encontramos nas profundezas do nosso oceano, como na Fossa das Marianas. E além do nosso sistema solar, astrônomos descobriram milhares de exoplanetas. Como procurar por estrelas num céu infinito, igual a gente procurando o Neymar em campo. Esses mundos distantes, orbitando outras estrelas, oferecem possibilidades fascinantes, abrindo novos horizontes na busca pela vida, como descobrir um novo sabor de brigadeiro. A busca por exoplanetas potencialmente habitáveis se concentra naqueles localizados dentro da zona habitável de sua estrela, onde as condições podem ser adequadas para a existência de água líquida, a chave para a vida, como a conhecemos, essencial como o feijão no nosso arroz com feijão. Seção 8. Água. Uma impronta cósmica. A história da água é uma história escrita nas estrelas. É uma história que nos conecta com a imensidão do cosmos e com a origem da vida. A presença de água na Terra é uma prova da interconexão do universo. Um lembrete de que os elementos que formam nossos corpos e nosso planeta foram forjados no coração ardente das estrelas, assim como o fogo que forja as lâminas dos mestres cuteleiros de escarperia. Enquanto continuamos a explorar o universo, a busca por água guiará nossa busca por vida extraterrestre. A descoberta de água líquida em outro planeta seria um momento crucial na história da humanidade, comparável à descoberta do Brasil por Cabral, sugerindo que não estamos sozinhos no universo, como uma pequena vila no meio da Serra da Canastra. Episódio 9. Um universo de possibilidades. A jornada da água, do coração das estrelas até as células do nosso corpo, é a prova da beleza e da complexidade do universo. É uma jornada que continua a inspirar espanto e maravilha, nos lembrando da importância da vida e das vastas possibilidades que nos aguardam. Como diria o Leopardi, infinito é o que nos espera. Enquanto olhamos para as estrelas, lembramos que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos, uma tapeçaria cósmica, tecida com os fios da água e da luz. A busca por vida extraterrestre é, no fundo, uma busca por nós mesmos, uma busca por significado e conexão em um vasto e misterioso universo. Um pouco como quando Dante buscava Beatriz em sua jornada. E nessa busca, a água será nossa guia. Obrigado por assistir. Inscrevam-se para apoiar o nosso canal. Paz e amor a todos.